Nesse episódio a gente vai sair de Ubatuba, o município mais ao norte da costa de São Paulo, e ir até Paraty, bem no sul do estado do Rio de Janeiro. Que talvez, junto com Angra dos Reis, é o lugar mais clássico e seguro para você guardar um veleiro na costa do Brasil. E esse tempo visitando essas ilhas lá no finalzinho de São Paulo foi também um momento para pensar o quanto vale a pena arriscar na vida e o quanto nós devemos ficar com os pés firmes na segurança e não mudar o que está dando certo. Se é que a gente consegue concordar no que está dando certo. Já estava há um tempo em Ubatuba e eu estava com saudade de participar de uma das coisas mais legais para quem mora a bordo, que é o churrasco com outros velejadores. Morar no crawler, a gente tem um veleiro, né? A gente é espaçoso. Deixa eu gravar esse churrasco aí. Só especialista aí, ó. Só a cara do ramo aí, ó. Segundo o tio, quem fala bar faz o churrasco. Sal grosso? Eu não. É, sal grosso. Eu tenho no barco. Achei no barco. Dá uma vergonha, mas eu não tinha. Aqui em Ubatuba tem uma comunidade muito coesa de velejadores e é muito legal o clima que se forma em lugares assim. A maré tá muito baixa, nessa poita aqui tá dando uma encostada no fundo. E aí eu tô puxando ele aqui, é que a maré tá muito baixa, né? Tá dando uma exija forte. Aí eu vou passar esse cabo aqui pra ele ficar pro lado, porque aqui não encalha, é só no cantinho ali. É uma tocadinha pequena, né? É porque tá alguns centímetros abaixo da cisídia, tá uma super lua, tá... Ó! Já, né? Que bonito, marido! Pô, eu pensei que ele ia grudar no lado, não grudou, tá? Lindo. Eu me defendo na cozinha, mas assim, pão é uma coisa que eu nunca fiz um pão decente mesmo. Sempre assim que dá pra comer. Mas aí, tipo, esse aqui, ó, eu tô com esperança, meu. Ficou bonito. Olha lá. Tá com uma casquinha massa, meu. Não fiz a pestana, certo? Eu acho que eu botei muita água, isso fez ele dar uma... né? Perder aquele formato assim. Mas a casquinha tá massa pra caramba, tá cascudo. Vamos ver por dentro se o interior ficou. Olha só uma coisa. Olha só, meu. Olha só. Caraca, meu. Parabéns. Esse é o melhor pão que eu já fiz. Eu nem provei ainda, na verdade. Tá muito lindo. Mas tá um pão assim com... Eu adoro pão caseiro, mas esse aqui tá com uma cara de... O melhor pão que eu já fiz. Uhul! Saindo da Ribeira, que tantas vezes nos acolheu tão bem. Tem uma galera muito legal aqui, uma comunidade náutica muito querida. E a gente ia ficar uma semana, acabou ficando mais de um mês. E agora chegou a hora de seguir. A ideia é passar alguns dias nas ilhas que Ubatuba tem ao norte, mas elas não são muito abrigadas de sul, então tem que pegar o momento certo de fazer isso, e agora é um deles. Visitar as ilhas no norte de Ubatuba é um exemplo de risco calculado. Não é uma região extrema, nada disso, mas não é protegida de ventos que não vêm de nordeste. Qualquer vento de sul que entra é bastante desconfortável e pode ser até perigoso. Por isso exige um planejamento. A proteção mais próxima que se tem de vento sul é Itaguá, que fica umas 2 ou 3 horas navegando das ilhas mais afastadas. O primeiro ponto que a gente vai parar é a ilha de Anchieta, que é mais próximo. E hoje é o paraíso protegido do norte paulista, mas que teve os seus momentos de inferno. Foi uma boa chance de testar a Starlink, mano. O que, na verdade, fez a gente perder a garantia dela. Mas eu já sou uma alma perdida pra eles, eu acho. What it was like living life like a silhouette, tracing the lines and ignore what's inside. No outro dia, ainda estava nublado, mas sem chuvas. Deixei o bote aqui. Lá tá o balanço. Quando os portugueses chegaram na Ilha Anchieta, ela era habitada por índios tamoios e tupinambás. Era chamada de Ilha Tapira, que quer dizer lugar calmo.
Após muitos conflitos, em 1563, com o Tratado de Paz de Peruíbe, os europeus começaram a colonizar a ilha. Mais tarde, a ilha foi tão povoada que chegou a ser denominada Freguesia do Senhor Bom Jesus da Ilha dos Porcos, em 1885, o que mostra que havia uma quantidade razoável de pessoas morando na ilha e uma estrutura política já. Sempre quis conhecer a Ilha Anchieta, mas sempre que eu vim aqui também não estava aberto por algum motivo, ou não era o dia, ou então foi a pandemia, e agora finalmente acho que vou poder conhecer. Se aquele pessoal que está lá na frente deixar eu entrar. Acho que se eu pagar, eles deixam entrar. Mas em 1902, na ainda então Ilha dos Porcos, foi construída a colônia penal, desapropriando 412 famílias, tornando a história da ilha bem mais sombria. Na era Vargas, recebeu presos políticos e em 1934 trocou seu nome para Ilha Anchieta. 170 imigrantes foram presos na ilha também, de 1946 a 1948, em um contexto do final da Segunda Guerra Mundial, onde o grupo recusava acreditar que o Japão tinha perdido a guerra. Hoje isso é visto como uma grande injustiça porque a maioria dos que estavam presos lá nunca teve nenhuma participação dos assassinatos que ocorreram por causa dessas disputas, onde alguns japoneses que se recusavam a acreditar que o Japão tinha perdido a guerra mataram outros que tinham reconhecido a derrota. Um incidente que foi muito bem relatado num livro e depois que virou filme chamado Corações Sujos. E em 1952 uma rebelião chocou o estado e ficou conhecida como a maior tragédia dos presídios brasileiros até então. Porque depois ainda muitos outros piores iam acontecer. Ah, tinha hospital e escola. Tinha, hospital e escola. O hospital é aqui do lado, não, esse prédio aqui. Não é a melhor das sensações andar pelas ruínas de um presídio, obviamente. Mas há muito que se pode aprender aqui. A primeira delas é o quanto a gente deve agradecer pela nossa vida, pelas oportunidades que tivemos, pelos exemplos a que fomos expostos. E também as situações que a vida nos jogou e que nos ajudaram a fazer boas escolhas. Não é igual para todo mundo. A gente tem que ser muito grato. Mas em 1979, no ano que eu nasci, as nuvens desse passado obscuro se dissiparam quando surgiu o Parque Estadual que protege a ilha até hoje. É uma viagem no tempo observar o tipo de acabamento que os prédios tinham, o material que utilizavam, e isso é algo que equilibra um pouco a energia que a história do lugar traz. Shivers down, all down my spine. My blood is pumping hard, I feel it through my eyes. You are just a stranger to me now. Dá pra aprender muita coisa com a história desse lugar aqui, né? Várias fases da história brasileira. E é interessante, é divertido e... acho que você aprende algo também olhando ali. Por exemplo, tem um lugar que eu olhei e falei, pô, aqui deve ser lavanderia. Mas será que é mesmo? Esse prédio eu jurava que era uma enfermaria. Aqueles azulejos, o piso, já tava até imaginando onde ficava o consultório, a sala de cirurgia. Aí descobri que era uma cozinha. Eu vi o fogão aqui. Esse é o rei dos fogões além, hein? Não há fechadura, porta ou grade que resista ao tempo. Infelizmente, nós muitas vezes acabamos antes delas. Já a natureza pode levar o tempo que for, mas ela retoma tudo. Tenho certeza de que a ilha, apesar do sofrimento, nunca deixou de ser linda. A natureza tem uma qualidade que sempre me dá uma esperança de que não vamos conseguir estragar tudo. É só nós afastarmos, é só deixarmos de atrapalhar que ela volta. A vida é um risco. Viver em veleiro é um risco. Mas uma casa também tem seus riscos. Sair de casa certamente é se arriscar em alguma instância, mas não sair também aumenta o risco de uma vida chata e vazia. Há vários riscos e prêmios correndo ao mesmo tempo na nossa vida. Pulamos de um para o outro, apostando, ganhando, perdendo, empatando, sempre sem saber 100% como vai ser o resultado. Isso aqui é Praia do Engenho, que praia linda. Tem água doce ali, que dá pra, pelo jeito, pegar pra pôr no barco também, dar uma tratada, né? Porque não sabe a procedência, mas muito legal.
Talvez o risco e a descoberta estejam eternamente ligados, e seja impossível ter um sem o outro. Para cada coisa que você conhece, um passo no desconhecido foi dado. E você se jogou porque não queria ficar andando em círculos, fazendo a mesma coisa pro resto da vida. Talvez correndo o risco de viver em um mundo sem praias de areias negras, que os pés sentem como se fosse um veludo e você tem até pena de estragar com as suas pegadas. Viver sem chegar de perto e tocar em raízes que poderiam ser uma instalação em uma galeria de obra de arte em qualquer lugar do mundo. Como poderia viver sem coletar essa água em uma fonte assim e viver dela na minha casa flutuante? E a cada momento que eu usasse ela para tomar ou cozinhar, lembrar do momento mágico que foi quando eu peguei ela. Há riscos que eu não estou disposto a correr. E o mais incrível é que você, que é brasileiro, tem o direito de andar em qualquer praia do nosso país, a não ser, óbvio, que seja interditada por motivos de segurança ou risco ecológico. Mas quase todas, mesmo nesse parque. Todos nós somos donos de nossas praias. É da União. Nem sempre isso é respeitado, é verdade, mas é lei. E em vários casos onde alguém tentou bloquear esse acesso, a lei se estabeleceu. Mas há um projeto que quer mudar isso, permitindo aos municípios venderem até 10% de suas praias para quem tiver dinheiro. E segundo o projeto, quem comprar vai poder impedir as outras pessoas de acessar as nossas praias. Não tenha dúvida de que eles vão vender as melhores praias, aquelas que você ama aí, ou você acha que eles vão vender as piores, mais sujas. Esse projeto está em regime de urgência no Congresso. Eu não gosto de falar de política aqui no Hashtag Sal, mas isso é algo que eu tenho certeza que toca as pessoas em todo o espectro político. Tanto a direita quanto a esquerda, sobretudo quem navega. É o projeto de lei 444 de 2021. O link para esse projeto de lei está na descrição, no site da Câmara. Ele pode ser votado a qualquer momento, já que está em regime de urgência. E eu me pergunto aqui, por que urgência em um projeto assim quando envolve tanta gente e é o bem de tantas pessoas, de todos os brasileiros? Era para ser amplamente divulgado e conversado sobre isso, com toda a sociedade e entidades que estão envolvidas. E se você se importa com direito a essas praias, eu convido você a deixar um comentário lá no projeto de lei para dizer o que você acha. Eu já deixei o meu. E de novo, não importa o partido que fez, não importa... Foca nessa questão, porque ele é muito importante para todo mundo. De lá saímos para outra ilha. Mais uma praia para visitar antes que talvez seja proibido, quem sabe. Vamos com o vento e as ondas contra mesmo, porque aqui quando venta sul, que seria a favor, não há como parar nas ilhas. É a Ilha do Promirim, outro paraíso no norte de São Paulo. Nos finais de semana quentes, sempre há muita gente por aqui. Alguns vêm navegando, como a gente faz, mas há também pequenas lanchas que levam as pessoas do continente para lá. E é uma praia acessível para muita gente. Há vários restaurantes caiçaras por ali, mas hoje estavam todos fechados. Nossa, que bonito. Se por um lado era um dia frio e cinzento com tudo fechado, a gente teve o privilégio de estar sozinho naquela praia. Nós e a Lulu. A gente escutou ela a noite inteira enquanto a gente estava ancorado, até a gente dormir. E quando de manhã cedo a gente foi caminhar na praia, ela estava por lá. Meu Deus do céu, que é isso? Que é isso? Ai, que gostoso, que fera feroz, viu? Even though you wouldn't do the same. Uma pausa agora para você ter a chance de ter um fim de semana em um veleiro com tudo incluso em Paraty. Exatamente. Se você é apoiador do Hashtag Sal e apoia com até R$10, a gente tem o prazer de dar aqui toda semana algumas chances, né? Alguns sorteios de você poder ganhar experiências desse tipo. E dessa semana é no veleiro Dom Tomás. Aparece o Instagram deles aqui e também é uma opção excelente se você quiser fazer charter em Paraty fora o sorteio. Eles são muito legais. No Instagram eu vou postar o vídeo que aparece aqui com eles falando sobre o charter deles. E se você é apoiador do Hashtag Sal e quiser participar do sorteio, é muito simples. É só você entrar lá no grupo do Telegram. Tem uma mensagem lá com PIN em cima, né? E você preenche
preenche o Google Forms e faz parte do sorteio que é na quarta-feira. Toda quarta-feira a gente tem feito sorteios, né? A gente vai tentar manter toda semana, sempre trazendo alguma coisa legal para quem nos apoia, para quem nos prestigia, e a gente é muito grato por isso. Então torne-se um apoiador, ou então entre lá no grupo do Telegram, na descrição tem o link para você entrar lá. Meu, tô em trilhas incríveis. Tava ali em Pissinguaba, agora tô passando aqui por Porcos Pequena. Agora eu descobri ontem que... Antes de ontem que Porcos Grandes era Anchieta, por isso eu não achei outra vez dos Porcos. E tô indo pra Pissinguaba e tem várias ilhazinhas lindas aqui, demais. E uma coisa que, claro, aqui não são todas que dão pra ancorar e não são protegidas de todos os ventos de sul, essa região não tem muitas opções de abrigo. Mas uma coisa que mais me fascina é que eu vou poder ficar por tempo, não digo ilimitado, porque às vezes falta comida, tem que voltar aí no mercado, mas muito tempo trabalhando aqui sem sair. E de lugares assim, né, que existem outras ilhas mais... Em Angra, por exemplo, tem muitas protegidas de todos os ventos que dá pra ficar direto. E isso é muito legal. Não que, né, eventualmente eu vou querer em alguns lugares mais afastados, mas ter essa opção é muito legal. Tempo ilimitado não é bem verdade, porque aqui na região, como eu já falei, quando venta sul, é melhor já ter saído. O mar é bem aberto para esse quadrante, então tem que haver uma certa humildade de ancorar por aqui. Saber que só quando o mar permite é possível estar aqui. Hoje a gente vai dormir em Pissinguaba, que eu sempre tive vontade de conhecer. Uma vila caiçara que tem acesso por terra também, mas é um pouco afastada da BR-101 e se preservou bastante. Um lugar lindo que eu sempre quis conhecer. I never wanna fall away or lose my sight. Am I hanging on too tight? For me it's just the thought of you that sets it right. Baby, you're my light. Tem um comércio aqui em Pissinguaba, um mercadinho onde a gente conseguiu repor algumas coisas no balanço. Durante a noite, um vento terral fez nós balançarmos de verdade. Mas esse mesmo vento abriu uma janela meteorológica bem tímida que nos deu a chance de arriscar chegar em Paraty sem um vento forte contra. Então, medimos os nossos riscos e saímos. Foi quase tudo no motor, o que me deixa com uma sensação de que poderia ter sido melhor. Saíram de Pissinguaba, que é incrível, baita no lugar, mas é um pouco desabrigado para ficar muito tempo. Então agora a gente vai para um lugar muito abrigado. Acho que é o que eu mais abrigado, acho que talvez um dos mais abrigados que eu conheço. Somos moldados por muitas coisas. Famílias, amigos, genética, a cultura em que nascemos e inúmeras outras coisas. Mas, dadas essas premissas, em grande parte somos moldados pelos riscos que tomamos. Um pouco menos de risco e podemos nos tornar mais sem graça do que picolé de chuchu, e com risco demais, um completo irresponsável pode surgir. Um perigo até para quem está na volta. Dentro de nós pode ter um pouco dos dois em áreas diferentes da vida. Mas não é só a intensidade dos riscos, há também outras nuances, tipos deles. Riscos com notas de aprendizado, de descoberta até. Outras com cheiro de papel assinado na Faria Lima, até riscos com retrogosto de ilícito, mas alguns deles eventualmente com aromas nobres, de propósitos grandes. A gente saiu de lá na hora certa, meu. Saí às 6 da manhã pra chegar aqui na Joatinga antes que chegasse o vento nordeste, né? E na real chegou. Aqui 18, 20 nós. E tudo bem, estamos andando contra aqui, exatamente contra, né? Com o motor. Mas tá logo ali a Joatinga, a gente já tá chegando. Poderia ter saído até uma hora antes, seria melhor, mas tá bom, beleza. Deu certo já o que eu tava querendo fazer. I don't care.
E aí, tá molhando o pé? Que gostoso. Chegando em Paraty, ó. E se você está esperando alguém dizer pra você que riscos você deve ou não correr para ser um ser humano que você se orgulha, mas que também que vá sobreviver por tempo suficiente, eu vou te contar algo um pouco triste. Você está sozinho fazendo essa escolha. É óbvio que você pode e deve falar com outras pessoas sobre isso e elas têm muito a te ensinar. Mas na hora que você escolhe mesmo, é só você. Até porque o ato de escolher entre esses riscos é onde está o verdadeiro aprendizado. Saber que você está ali por causa de você mesmo, e não ter a chance de colocar a culpa em outra pessoa. Encarar isso com clareza e assumir os próprios riscos é enriquecedor. E é algo que se exercita, se aprende. É óbvio que sair escolhendo riscos nesse sentido não é agir de forma inconsequente e irresponsável sem se preparar. Isso é só burrice, e há muito por aí, é algo até barato. Eu estou falando de se arriscar para ir mais longe, melhor, mais certo, mais honesto, mais justo do que existe hoje. Medir o quanto puder, se preparar o quanto puder, mas depois de calcular tudo isso, identificar o que vale a pena, ir. Muito obrigado por assistir até aqui, eu fico muito feliz que você tenha gostado do Hashtag Sal. E se você já assistiu uma série de outros episódios e tem feito diferença pra você, é algo que você gosta, se preocupa e quer ajudar, torne-se também um apoiador. É só deixar qualquer quantia pra gente lá nesse link que está aqui embaixo, mas também tem na descrição pra você clicar, e você vai ajudar demais a gente manter o projeto todo domingo aqui às 10 da manhã e continuar fazendo o que a gente faz. Fazendo isso, você participa do nosso grupo de Telegram, onde a gente pode conversar, e também participa de sorteios, como eu já mostrei no meio do vídeo. Até daqui a pouco no grupo do Telegram, ou até domingo às 10 da manhã.